Olá meus amigos, estamos iniciando mais um Coluna do Futebol em Forma e hoje iremos falar sobre o Campeonato Maranhense. Fizemos um grande resumo sobre a última reunião entre Federação Maranhense de Futebol e clubes integrantes do Campeonato Maranhense da Série A. Assuntos como volta de treinos, volta de jogos e sede única. No vídeo você vai conferir tudo detalhadamente. E durante essa reunião teve muita polêmica, troca de acusações e muito mais. Você não pode perder. E antes, quero informar a todos vocês que este vídeo é um oferecimento de Fibraço e DG Esportes. Então deixa o like neste vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no nosso canal. Esse projeto está sendo feito com muito carinho para vocês. Espero que todo goste. Então fortaleça o nosso projeto, beleza? Roda a vinheta. É isso aí, galera. Separamos a reunião em 7 tópicos. O primeiro, a federação se eximiu de qualquer responsabilidade sobre a votação na sede única. Confere aí. Quero também deixar claro que a Federação Maranhense de Futebol não vai, em hipótese alguma, se intrometer na decisão de vocês sobre sede única ou não. Nós até poderíamos fazê-lo. Nós, Federação Maranhense de Futebol, tem autoridade para decidir sozinho. Mas nós, em diretoria, por unanimidade, decidimos que nós não vamos interferir nesse processo, afinal de contas, vocês é que terão que viajar, vocês é que terão que fazer os gastos de vocês, então nós não iremos interferir. Será decidido aquele que a maioria decidir. E logo em seguida, o presidente do Moto insinua que o presidente do Juventude Samas, juntamente com o presidente do São José do Ribamar, estejam combinando o voto para que não haja sede única no Campeonato Maranhense. A partir daí, gera uma polêmica, uma discussão entre presidentes, troca de farpas e muito mais. Confere agora. Então, bom dia. Tá todo mundo ouvindo? Tá, ok. Então, em primeiro lugar, assim, eu queria deixar registrado, né, uma insatisfação em relação a alguns comentários que estão surgindo aí, que o Miltinho teria, né, cooptado aí o Campineiro, que estranhamente, né, votou, né, até contra, até o próprio São José, alegando que, até na questão da sede única, né, porque ele jogaria aqui em São Luís, e também no que está de inscrição de jogadores. E, então, assim, tudo que foi deliberado e conversado foi baseado no fair play esportivo. Então, assim, não houve qualquer interferência minha, não conversei com ninguém, não sugeri voto de ninguém. E como está essa suspeita, eu queria deixar registrado, porque caso seja isso aí, o Moto não vai concordar. Porque, assim, se é um grupo de pessoas que tem o princípio da democracia do voto correto, então, assim, qualquer interferência fora de campo eu vejo com muita temeridade. Então, assim, eu não concordo com esse tipo de postura, né? Principalmente que influenciou diretamente na inscrição de jogadores do Maranhense, porque o Juventude tem interesse que está contratando jogador de vários times para jogar já no Maranhense. Então, eu só queria deixar registrado isso, né? E é isso aí, rapaziada. O negócio foi tenso. O presidente do Juventude, juntamente com o presidente do São José, logo após a fala do presidente do Motoclube, se manifestaram. Confira. Bom dia a todos da conferência, aos colegas presidentes de clubes. Eu inicio em sede preliminar fazendo aqui um repúdio à fala lamentável dos presidentes do Moto e de Sampaio. Muito lamentável. Fico muito triste com o comportamento de ambos. Muito triste mesmo. Apesar de eu ser o caçula da competição, de conhecer menos do que todos vocês têm muito mais experiência do que eu, mas eu jamais usaria do tipo de argumento para tentar convencer os meus propósitos, denigrir a imagem do colega e do município. Longe de mim fazer cooptação, Natanael, de qualquer pessoa. Sequer eu conversei com Paulo Campineiro antes da última reunião. Conversei depois. Nem o telefone dele eu tinha. E ele dando uma entrevista
para a Rádio Civil, eu estava na capital, coisa de poucos dias atrás, liguei para o Alexandre, que trabalha com o nosso marketing, pedi o telefone de Paulo Campineiro e liguei para ele para conversar, ter a impressão sobre sede única. Foi a primeira oportunidade que eu conversei com o Paulo Campineiro depois da última reunião nossa. Portanto, não houve qualquer diálogo sequer com o Paulo Campineiro antes, o que se resume que é impossível ter cooptação se não teve diálogo. Então, é um desrespeito à minha pessoa, é um desrespeito ao próprio Paulo Campineiro, não é? E, penalmente, é uma calúnia, porque você está imputando a mim um crime. E eu não tenho esse tipo de prática. Se alguém tiver, essa prática não é minha. Portanto, fico muito triste, repito, reitero, de você pensar assim na minha pessoa sem me influenciar minimamente para fazer um juízo de valor completamente equivocado. Estou no futebol por paixão, por amor ao futebol, sacrificando tempo, uma série de coisas. E nos últimos dias, sequer eu tenho que não fosse esse programa que eu vi, lido, ouvido ou tratado com quem quer que esteja sobre isso, sobre sequer reunião. Acabei de chegar aqui em São Luís, estou em São Luís, entrei aqui às pressas para tratar do assunto, com dificuldade até para acesso. Portanto, não tive contato com ninguém. O Natanael completamente equivocado com relação a essa palavra pesada de cooptação. Esse tipo de comportamento não é meu, Natanael. Sim, bom dia a todos. Né? Para a gente é um prazer mais uma vez estar participando dessa reunião, né? Reunião essa onde a gente quer que chegue, né, no denominador comum em relação à volta do nosso Campeonato Maranhense 2020. Antes de começar, de dar o meu voto, né, eu quero falar para o amigo Natanael e para todos vocês que escutaram ele falar, assim como eu também, né, que a situação aqui não é Miltinho ou quem quer que seja, entendeu? Querer fazer a minha cabeça em relação ao meu voto. Porque aqui, neste momento, não tem ninguém pensando em A, nem B ou de C. Aqui a maioria ou todo mundo está pensando no melhor do seu clube. E o voto do São José pensando no melhor do clube dele. O que é o melhor do clube dele? Eu vou jogar numa sede única, entendeu? Onde o Maranhão Atlético Clube vai fazer 2 jogos em casa, que é meu adversário direto pelo rebaixamento. Entendeu? Aí fala, mas tu vai ter um prejuízo de viajar para Barra do Corda. Prejuízo, o Campeonato Maranhense já dá desde o início. Sim, então, não é, como eu falei, não é Miltinho, não é ninguém que vai mudar o meu voto. Entendeu? Nem o meu pensamento. Como eu falei antes, aqui todo mundo não está preocupado com A, com B ou com C. Eu sei que tem a questão da preocupação, né, com a saúde de todos envolvidos. Só que também tem um detalhe, eu tenho que pensar também no meu clube. Clube esse que eu tenho a responsabilidade de defender até o final. E logo após rolar todo esse debate, todas as partes se manifestarem, darem as suas opiniões sobre sede única e retorno do futebol, o diretor de competições da FMF, Hans Lina, falou sobre todos os pontos debatidos até então na reunião. Confere aí. Na reunião passada, a federação não trouxe proposta nenhuma diversa do que já tinha sido conversado no dia 15 de março. Então, no dia 15 de março, nós fizemos uma reunião via WhatsApp, todos nós aqui, se não estavam todos aqui, mas estavam alguns representantes de cada clube. Ficou acertado o quê? Paralisar o campeonato, paralisamos antes do isolamento social decretado pelo governo, e ali, naquele momento, já ficou acertado a inscrição de atletas. Por quê? Porque nós já entendíamos que o campeonato, a suspensão ia demorar, porque na China, que começou antes, e já estava durando 2, 3 meses, tinha começado em dezembro, e o que os contratos iam vencer, de praticamente todas as equipes, como a grande maioria aconteceu. Salvo engano, fora Imperatriz e Moto, os contratos de praticamente todos os atletas das demais equipes venceram. Então aquilo foi conversado no dia 15 de março. Não foi uma novidade trazida pela federação na semana passada. Então foi somente essa a pauta da federação, e um assunto que já tinha sido tratado. Os clubes, ou representantes dos clubes, trouxeram qual assunto? Atleta que já jogou em outra equipe. Atleta que é maranhense. Então isso começou a ser debatido, mas proposta dos clubes. Então, se foi aprovado a questão
de atleta que já votou, e salvo engano foi 8-0, né, essa votação, ou 7-1, alguma coisa assim, a grande maioria dos clubes aprovou a votação, o atleta que já jogou por uma equipe poder jogar pela outra. Repito, aprovado pelos clubes. Questão que foi falado aí também, só para mencionar aqui, Miltinho falou aí a questão da antecipação da decisão. Vamos só fazer um retrospecto. A federação, a lei, na verdade, né, ela diz o seguinte, que os regulamentos eles têm que ser aprovados, isso numa situação normal, né, com 60 dias antes do campeonato começar, e publicado definitivamente com 45 dias. Isso é um aspecto legal que eu estou falando. Então, se a gente vai voltar em agosto, a gente não pode começar a discutir isso faltando 10 dias para começar o campeonato. A gente está aí praticamente 40 dias antes. Então, esse debate de quando começa, inscrições, tabela, onde vai ser jogado, tem que ser agora, com 40 dias, porque acredito que todos vocês têm que se planejar. Se for sede única, tem que se deslocar para São Luís, onde é que eu vou ficar hospedado, o que eu vou almoçar, onde é que eu vou treinar. Se for cada um na sua sede, faz uma coisa. Então, o que acontece? Esse debate ele tem que acontecer com antecedência, não está havendo uma antecipação de debate. Está havendo um debate oportuno no momento que tem que acontecer. E essa questão, Milton, eu entendo, pode se chatear com alguma situação, tal, de desestimular. Repito, em nenhum momento foi proposta da federação. Essa proposta partiu dos próprios clubes, como trouxeram outros, a questão do rebaixamento, uma questão de vários outros pontos que foram debatidos na reunião passada, que a gente não vai repetir aqui. Com relação ao que Paulo falou, eu vou fechar. Vamos entender o seguinte, o campeonato maranhense é uma competição privada, né? A federação é privada, os clubes são privados, e o que se busca é apoio do poder público, apoio, mas não o poder público assumir despesas. Então, eu entendo que nós podemos buscar junto ao poder público apoio, patrocínio, e aqui todo mundo é ciente que o governo do estado vem apoiando isso, principalmente nos últimos anos. E nem a obrigação disso tem. O futebol gera emprego e renda, o futebol é entretenimento, empregos diretos e indiretos, mas obrigação não tem, porque é um evento privado. Para vocês terem ideia, em outros estados, os clubes pagam taxa de policiamento. Um policiamento que é deslocado para um jogo. Aqui no Maranhão não existe isso. Então a gente tem que entender isso. Então, por exemplo, se o governo do estado conseguir disponibilizar alguns testes, né, do Covid e tal, para saber se o jogador está contaminado, isso é ótimo. Mas se a obrigação de fazer isso, penso eu, Hans, não estou nem falando como federação, mas acredito que a federação, os demais diretores pensam a mesma coisa, ele não tem essa obrigação. A gente não pode colocar essa conta para o governo, porque essa conta não é dele, né? Penso eu. Da mesma forma, Paulo, aí para fechar, eu acho que é um discurso não só de Paulo, mas de muita gente envolvida do futebol. Essa questão de interesse da federação, interesse dos clubes. Veja só, Paulo, tu falaste que a federação é interesse dela ficar bem posicionada. Veja só, a federação está bem posicionada no ranking de clubes, a federação só tem um benefício com isso. Que é vaidade nossa, por uma questão de satisfação pelo trabalho. Somente esse. Todo o fruto financeiro que isso pode render, um posicionamento a federação bem posicionada dentre as demais, ela beneficia, sabe quem? Os clubes. Porque se a federação continuar bem posicionada esse ano no ranking de federações, um terceiro clube vai ser beneficiado por uma vaga na Copa do Brasil. É isso que vai acontecer. Então, o interesse financeiro, a cota de Copa do Brasil ou de outras competições, é um clube que vai ser beneficiado financeiramente por isso. E não é a federação, não vai receber mais recursos ou não por causa disso. Com relação ao apoio que Paulo mencionou também, a federação tirou taxa de inscrição, a CBF já fez a mesma coisa, a federação vai pagar taxa de arbitragem. Agora, se a federação tiver que pagar os testes, pagar viagem, pagar deslocamento, aí falta pagar salário do jogador, e aí a federação faz o campeonato interno, cada diretor forma um time e faz um campeonato. Eu acho que o objetivo não é esse. Então o futebol ele é caro, todos nós sabemos disso. Agora, a partir do momento que a gente resolve abraçar, a gente tem que buscar apoios, mas a gente não pode querer transferir a conta para os outros. Senão todo mundo, me permita, desculpa o comentário, mas todo mundo vai querer brincar de futebol, né? Todo mundo vai querer brincar de futebol. E um ponto muito interessante que interessa a todos nós que somos torcidas, o presidente da federação, Antônio Américo, se manifestou e falou sobre a presença do público nos estádios. Confere aí.
só para concluir, um segundo, é que se a situação mudar, gente, se o governo em agosto disser pode ter público, nós vamos ter público. Nós estamos jogando com a situação agora. E como o Hans falou, nós temos que discutir agora para poder viabilizar o recomeço. Tem que se discutir com antecedência, não pode se deixar para discutir quando tiver tudo resolvido. Então, se a situação mudar, Miltinho, nós vamos permitir, sim, obviamente, que se o governo liberar e as prefeituras liberarem, todas liberarem, nós vamos permitir, sim, público. Só isso. Após o presidente da federação, Antônio Américo, se manifestar sobre a torcida, foi a vez do diretor de competições da FMF, Hans Nina, se manifestar sobre a decisão final da federação, sobre o campeonato, sobre treinos e sobre sede única. Com relação à sede única, ficou votado 4-4, mantido o mesmo entendimento anterior, né? Ou seja, que um empate entre os clubes. Com isso, a gente inviabiliza, né, uma decisão aqui de fazer sede única, né? Porque da mesma forma que a federação se portou da vez passada, porque essa não é uma proposta da federação, a federação não vai exercer um voto de Minerva nesse momento para definir sede única ou não, porque estaria de alguma forma, algum clube poderia se sentir prejudicado e outro clube beneficiado. Esse não é o papel da federação. Para decidir por uma sede única é necessário que houvesse um consenso nesse sentido. Com relação à retomada do campeonato, a gente está indo pela fala do governador. O governador disse que em julho poderão voltar os treinamentos, em agosto voltar a competição. E por fim, a consideração final do presidente Antônio Américo, presidente da Federação Maranhense de Futebol. Nós não temos mais tempo para essa providência. Nós já fizemos tudo, o governo do estado já se manifestou sobre isso. E assim, eu acho que cada clube, neste momento, é responsável pela decisão que tomou hoje. Discutir sobre isso está claro. E dizer que a federação ficou nisso não é verdade. A federação está optando por aquilo que os clubes estão decidindo. Uns votaram a favor, outros contra. Isso quer dizer o quê? Que mantém-se aquilo que já está decidido no regulamento pelos clubes. Mantém-se as sedes. A federação também não se responsabiliza também por absolutamente nada. Essa é uma decisão de vocês. Vocês serão responsáveis por tudo isso de controle sanitário que deverá haver, porque refoge da nossa possibilidade de controle. Não tem como a gente fazer isso, né? Agora, eu quero ressalvar os senhores o seguinte, que eu até concluí aqui ainda há pouco, e eu quero alertar para isso, também, para vocês terem essa ideia isso e trabalhar com isso, é que a federação está fechada, vai continuar fechada por uma questão de respeito à saúde dos seus funcionários, estão todos de sobreaviso para necessidade, e os setores vão funcionar pontualmente. Nós vamos ainda detalhar isso para os senhores. Vai funcionar o registro quando necessário, até porque não há necessidade de se abrir, os clubes podem fazer isso de casa, todos os clubes podem fazer isso de casa sem interferência da federação, mas precisando do auxílio nós vamos abrir pontualmente, com hora marcada. Poderá abrir, vai abrir também, terá que abrir a arbitragem para fazer os sorteios, terá que abrir também o financeiro para alguma necessidade. Então, os senhores fiquem cientes de que a federação está fechada, não tem data para reabrir, poderá reabrir ou não, mas será pontualmente e com horário reduzidíssimo, apenas para atender aqueles que fizerem agendamento. Perfeito. Só para encerrar, como aconteceu na reunião anterior, a federação vai lavrar uma ata, essa reunião toda foi gravada, vai estar à disposição de quem quiser. Essa ata nós vamos considerar que os clubes todos estão endossando virtualmente o teor dessa ata. Nós vamos posteriormente encaminhar essa ata depois de lavrada. Se alguém tiver que fazer alguma observação sobre isso, olha, não foi muito bem isso que eu disse, foi aquilo, por favor, vocês retornem, mas nós vamos considerar, até porque não está reunindo para todo mundo assinar, considerar que vocês, virtualmente, já que tem um vídeo gravado para confirmar tudo aquilo que será ali colocado na ata, virtualmente vocês estão endossando essa ata. Quero também aqui endossar as palavras de Miltinho, um trabalho impecável de Hans Nina na diretoria de competições. É por isso
pela essa maneira coerente, imparcial, inteligente e de serenidade do Hans, que nós transferimos a ele o comando da reunião. Eu confesso, Antônio Américo, que não tenho uma inteligência emocional, às vezes, para determinadas situações, essa fleuma que o Hans tem, e a gente agradece muito, nós, como presidente da federação, como representantes do futebol maranhense no Brasil, o trabalho, todo esse trabalho que Hans vem fazendo em prol do futebol, e digo sempre, com imparcialidade, absoluta imparcialidade, coerência e inteligência. Demais, eu quero agradecer a manifestação de todos vocês, parabenizar pela manifestação de cada um. Eu acho que cada um está defendendo o seu clube, e assim que tem que ser, a gente elogia, a gente sabe da necessidade de vocês, cada um defender as cores dos seus clubes, os interesses dos seus clubes. Vamos continuar, oportunamente vamos marcar uma nova reunião para que nós possamos aí talvez dirimir alguma dúvida que possa existir no caminho. O trabalho é longo, temos todo um protocolo aí para cumprir, vamos, como eu disse no início, emitir uma resolução definindo todos esses pontos aí que nós discutimos nessas duas reuniões. Fica o meu abraço, o meu agradecimento a todos os presidentes e uma boa tarde a todos. É isso aí, galera. Esse foi o resumão sobre a reunião que ocorreu entre FMF e clubes participantes do Campeonato Maranhense da Série A. Espero que tenha gostado. Datas estabelecidas sobre treinos, sobre jogos, sobre sede única, que a ideia não foi levada à frente. O campeonato irá continuar como está, cada um em sua casa, cumprindo a tabela estabelecida no início do ano. E espero que tudo ocorra bem, que todos venham jogar com segurança, treinar com segurança. Beleza? Muito obrigado. Se inscreve no nosso canal, deixa o like neste vídeo, porque vai estar ajudando demais o nosso projeto. E até a próxima.